Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Bom dia, Gilaine. Alegria, minha irmã, poder ver o teu rostinho aqui nessa manhã. Ei, Gilaine, um beijo para essa família abençoada. Bom dia, Carmen. Bom dia, André. Bom dia, Flavinha. Eita, povo abençoado, povo querido do meu coração, gente. Que delícia ver vocês aí nesta manhã maravilhosa, segunda-feira, dia 5 de setembro. Vamos começar com tudo nesta semana, determinando, né, que o nosso Deus está à frente, está acima, está do nosso lado, está tomando conta de tudo para nós e que nós somos governadas pelas escolhas de Deus na nossa vida. Nós somos governadas pela escolha de Deus na nossa vida. Nós não vamos por aquilo que nós queremos, pelo aquilo que nós sentimos, mas nós vamos por aquilo que Deus já escolheu por nós. A escolha de Deus, ela é melhor, amém? Esta semana, quem tem o governo, as rédeas, quem tem o caminho é o nosso Senhor. E nós estamos debaixo da escolha divina, nós estamos debaixo do governo divino, nós estamos debaixo daquilo que Deus já falou. É isso que vai acontecer convosco. Amém? E essa semana nós queremos confiar tudo debaixo deste governo, dessa autoridade que Deus tem sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, amada família de fé, amado povo de Deus, eu quero de todo o meu coração que você se abra a esse movimento do céu aqui na terra. Hoje de manhã, quando eu acordava, né, traçava o sinal da cruz, pedia a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a minha vida e ficava pensando o que está acontecendo na eternidade agora. Eu não sei vocês, mas o Espírito Santo tem momentos que me traz uns incômodos assim. O que está acontecendo na eternidade agora? E eu fiquei perguntando, o que será que poderia estar acontecendo neste momento? Era 5:05 na hora que o relógio despertou, e eu fiquei perguntando, o que será que está acontecendo agora na eternidade? E eu pedia, Senhor, traz também para o meu coração o que está acontecendo na eternidade. Se é a adoração, se o Senhor neste momento está sendo, né, exaltado, que o meu coração te exalte. Eu queria que fosse assim, né, algo bem misturado mesmo, né? Céu na terra, no meu coração. E que hoje você também tenha esses flashes do Espírito. Que o Espírito Santo traga esses incômodos a você. Que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos espirituais coisas do céu. E que você tenha assim essas curiosidades santas. O que Deus poderia estar pensando sobre mim agora? Que o seu coração tenha esse tipo de incômodo. O que Deus está pensando sobre a minha vida? O que Deus está pensando sobre os passos que eu estou dando? O que Deus está pensando sobre como eu estou conduzindo a minha vida? Eu peço a Nossa Senhora que hoje, nessa semana principalmente, né, haja esse mover, esse santo incômodo. Eu costumo dizer que é um santo incômodo. Estou incomodada, parece que tem alguém me olhando, parece que eu estou sendo observada, parece que estou tendo uma companhia. Sim, a companhia divina. Deus está junto de ti. E o que você tem feito com a liberdade que Deus tem te dado? Eu peço a Nossa Senhora que te ajude a ter uma vida com os olhos de Deus te acompanhando. Eu peço a Nossa Senhora que nos ajude a ter esse tipo de atitude, né? Deus, o que o Senhor pensa de mim? Deus, o que o Senhor está achando dessas escolhas que eu estou tendo no meu dia a dia? Se você tem o hábito de anotar a oração da manhã, bom dia, Rô. Se você tem o hábito de anotar a sua oração da manhã, faça essa pequena pergunta, escreva aí no cantinho. O que Deus tem achado das minhas escolhas, do meu caminho? Faça essas perguntas e se questione. Como eu tenho andado
nos últimos tempos? Faça essas perguntas e faça esses pequenos questionamentos para que o Espírito Santo te ajude a responder. Amém? Uma semana cheia da manifestação de Deus. Quem recebe aí, levanta a mão e diga eu. Levanta a mão aí, levanta a mãozinha e diga assim, eu. Uma semana cheia da manifestação de Deus. Uma semana cheia dos dons. Uma semana cheia dos frutos do Espírito. Amém? Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5. Quais são os frutos do Espírito? A bondade, a paciência, a mansidão. Vamos declarar isso? Uma semana cheia da presença de Deus, da manifestação. Levanta a sua mão direita e diga, Senhor, essa semana será uma semana cheia da tua manifestação, em meio aos problemas que vai acontecer, em meio aos desafios que vai acontecer, em meio às decisões que você vai precisar tomar, em meio às coisas que você vai precisar realizar. Eu declaro, o Senhor manifestará a tua glória, o Senhor manifestará o teu poder, o Senhor manifestará o teu domínio, em meio às notícias ruins que eu receberei, porque eu sei que eu vou receber, em meio, Senhor Jesus, às contrariedades que eu vou sofrer, porque eu sei que eu vou sofrer contrariedades, em meio a tudo isso, eu declaro, eu viverei os frutos de quem anda no Espírito, a paciência, a mansidão, a bondade, a longanimidade. Eu declaro, quem governa o meu coração não são os impulsos da carne, mas é o impulso de quem vive no Espírito. Levanta sua mão, declare isso aí em nome de Jesus. Uma semana cheia de bênçãos, mas uma semana também dominada pelo Espírito Santo. Amém? Mostre ao seu coração, mostre para você mesmo. Nós somos um povo que caminha com o nosso Senhor. Nós somos um povo que caminha pelo Espírito Santo, amém? Como Nossa Senhora, como os apóstolos, somos gente de carne e osso, somos pessoas condicionadas, sim, a quedas, a limites, mas nós não somos parados a tudo isso. Nós somos um povo impulsionado pelo Espírito Santo. Então, quem nos motiva a prosseguir, quem nos motiva a continuar, é o Espírito Santo de Deus, amém? Levanta a sua mão aí da sua casa, não se detenha ao desânimo, não se detenha ao abatimento, não se detenha ao cansaço, não se detenha às decepções, não se detenha às frustrações, mas olhe para o alvo, olhe para aquele que te chama, olhe para onde você quer chegar. Então não desanime, olhe para o Cristo, porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta. Então levanta o seu braço aí para quem está desanimado, para quem está querendo jogar tudo para o alto. Levanta o seu braço aí e fala assim, Senhor, eu estou aqui, ó, nesta manhã de segundona, e esse dia é um dia de bênção. Eu declaro sobre a minha vida a presença poderosa do teu Espírito. Faça um ato de fé na tua sala, faça um ato de fé na tua cozinha. Não precisa gritar não, pode rezar baixinho, mas reza com fé. Reza acreditando no que você está rezando. Reza determinando com palavras de confiança em Deus. Confia naquilo que você está rezando. Levanta o teu braço, um ato de quem acredita. Deus, ó, estou levantando meu braço, porque eu desejo tocar na tua glória, na tua presença. Faça esse mover. Movimenta o teu corpo em oração. Movimenta o teu corpo nesse esforço de buscar a Deus. Amém? Amém? Pega o evangelho de hoje, dia 5 de setembro. Povo disposto à oração, amém? Dia 5 de setembro, segunda-feira, para a glória de Deus. Vamos pegar lá. Deixa eu só pegar aqui. Dia 5 de setembro, vamos pegar aqui, gente. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, dos versículos de 6 a 11, amém? Todo mundo respondendo amém aí para a glória de Deus, aleluia! Bendito seja o Senhor que nos uniu nesta manhã maravilhosa, coisas maravilhosas e extraordinárias da parte de Deus chega até o nosso coração, amém? Você já pode perceber que aqui dentro de você já não está do mesmo jeito que você começou essa oração. Por quê? Porque você se abriu àquilo que Deus tem para ti. Quando nós nos abrimos ao mover celestial,
Não tem como você continuar a mesma pessoa. Ele muda e Ele transforma. Deus, Ele é especialista em transformação. Ele é especialista em transformar corações. Amém? Vamos rezar um pouco, então. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, sobre o meu coração, sobre a minha vida e sobre a vida deste povo que ora nesta manhã. Nas primeiras horas do nosso dia, nós invocamos o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. O mesmo nome que Moisés, que Abraão, que José invocava nas manhãs para falar contigo. Nós clamamos pelo Deus Altíssimo, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro. Nós clamamos pelo Deus que fez o sol parar, que fez o mar se abrir. Nós clamamos pelo Deus que trouxe vida a cegos, que devolveu aquelas que eram estéreis, a tristeza, que devolveu a alegria ao coração daquelas que estavam tristes. Nós falamos e invocamos o nome deste Deus, que continua realizando milagres, sinais e prodígios no nosso coração. Nós clamamos agora, Senhor, que a Tua presença poderosa seja manifestada no coração de cada mulher, de cada homem que reza nesta manhã e que vai rezar depois em outro horário. Assim, Senhor, Tu conheces o coração deles, como o Senhor vai dizer no Evangelho de hoje, que o Senhor conhece o coração. Conhecendo e sabendo o porquê cada um está do jeito que está. Realiza, Senhor, a transformação necessária. Não o que nós estamos pedindo, não o que nós queremos, mas o que é necessário para o dia de hoje. A mudança necessária, a cura necessária, a libertação que nós tanto necessitamos, que às vezes a gente não consegue nem identificar. Pai, em nome de Jesus eu peço agora, envie o Teu Espírito, o Espírito que ilumina, o Espírito que traz vida, o Espírito que não deixa confusão, mas o Espírito que traz clareza. Ensina-nos, Senhor, a ser luz no mundo, ensina-nos a viver conforme a Tua palavra, para a glória de Deus Pai. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Aleluia. Toma comigo a palavra de hoje, o Evangelho de hoje, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 6, dos versículos de 6 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu um dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, povo amado do coração de Jesus. Jesus começa o evangelho de hoje, né? Ele começa dizendo assim: Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga era um espaço, um templo, né? Não se tinha o nome de igreja. Igreja veio após Jesus.
mas era um espaço. Era um lugar onde se via como um lugar sagrado, onde a manifestação de Deus era real, onde se era proclamado a palavra, não o evangelho, mas sim os pergaminhos, os salmos, as profecias, os profetas, aquilo que os profetas haviam dito, né? Aquilo que havia sido falado na pessoa, naquilo que Moisés havia vivido, enfim. Era um lugar de oração. Então, a sinagoga, Jesus havia entrado num lugar assim. E ali ele encontra um homem de mão seca. E pelo jeito esse homem já frequentava aquele lugar. E veja só, o fato daquele homem estar ali com a mão seca, enfermo, talvez nos faz olhar e observar o quê? Que havia assim então uma indiferença a tudo que aquele homem estava vivendo. E é o que muitas das vezes acontece. E nós não precisamos ir na igreja. Basta a gente olhar para o mundo. Hoje, nós temos medo de nos aproximar, às vezes, das pessoas devido à maldade, que é o que está aqui no coração das pessoas. Porque Jesus, ele cura o homem de mão seca, mas a palavra de Deus vem dizer para nós que Jesus, conhecendo os pensamentos, Jesus conhece o pensamento daqueles que estavam naquele lugar. E conhecendo como que eles estavam pensando, Jesus chama aquele homem para o meio. Porque eu fiquei meditando esta palavra e fiquei imaginando a cena. Fiquei imaginando como que foi que Jesus fez tudo isso. E eu falei assim, Jesus, o Senhor sempre foi tão discreto. Não é, gente? Jesus sempre falava assim, eu vou curar você, mas não conta para ninguém, não. Eu vou curar você, mas não fala para ninguém, não. E aí, de repente, aqui Jesus chama o homem para o meio. Jesus fala para uns e fala assim, ó, vai, apresenta o mestre, mas não fala que foi eu, não. E aqui, Jesus chama publicamente, na frente de todo mundo. E eu fiquei perguntando, Jesus, o que o Senhor quis fazer neste evangelho? E o que o Senhor quer dizer para nós nesta manhã? Qual é a mensagem e o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, diretamente? Veja, Jesus então estava no lugar sagrado, no lugar onde era preciso viver de uma forma santa. Pessoas santas, mas também pessoas doentes que vão ser curadas. Então este homem estava no lugar certo. No meio existiam pessoas com o coração seco. O que tinha nessa mão seca, o coração de muitos ali estavam muito mais secos ainda. E o que é ser seco? Seco. Você já pegou uma coisa seca? Uma folha seca? O que uma coisa seca faz? Ela despedaça, ela esfarinha. Não é, gente? Você já pegou uma folha bem sequinha e pôs a mão nela? O que ela faz? Ela desfarinha, ela não tem vida. Ela não tem vida. Ela vai se desfazendo. Uma coisa seca, ela vai se desfazendo. Então, o coração seco, ele se desfaz. A pessoa seca, ela se desfaz. Ela não é inteira. Este homem, então, ele estava com a mão dele seca, mas ele estava no lugar onde gerava vida no coração dele. Por mais que a sua mão estivesse seca, ele estava no lugar onde pudesse gerar vida no coração dele. Ele estava indo atrás da palavra, ele estava indo no ambiente onde poderia gerar santidade no coração dele. Porém, as pessoas que estavam ali, observando Jesus, prestando atenção nas atitudes de Jesus, questionando Jesus, tinham um coração mais seco que a mão daquele homem. E Jesus está dizendo para nós, de que vale viver sobre a lei, mas ter um coração seco, frio, gelado, que está prestes a se desfazer.
Olha o que o Evangelho vem dizer para nós. Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor. Minto, para cima ainda, lá no versículo 9. Para quem está com a Bíblia e puder me acompanhar. No versículo 9. Jesus disse: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O que eu posso fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Veja que por mais que eles estivessem secos, por mais que eles estivessem se desfazendo, por mais que eles estivessem escravos da lei, eles tinham uma consciência. Eles tinham consciência do que é bem, do que é o bem e do que é o mal. E essa consciência quem nos dá é o próprio Deus. E a consciência, ela é um território que só nós temos acesso. E a gente deixa essa consciência, vamos dizer assim, muitas das vezes, ser violada, mas é por permissão nossa. Mas a consciência é um lugar, como diz Santo Agostinho, é um lugar de acesso somente entre nós e Deus. A consciência é um lugar onde só Deus e nós temos acesso. E a gente não pode deixar com que os outros entrem e tentam manipular a nossa consciência. E aqui, esses homens, então, por mais que eles estivessem secos, por mais que eles fossem duros, por mais que eles estivessem numa condição morta, sem vida, eles ainda tinham uma consciência. Interessante, né? Essa reflexão que Jesus me trouxe. Por mais que eles estivessem secos, eles tinham uma consciência divina. E Jesus os questiona. Olha o que Jesus fala para eles. No dia de sábado, eu preciso fazer o bem ou o mal? Eu preciso deixar alguém morrer ou deixar alguém viver? E eles ficam como? Em silêncio. Jesus usa de sabedoria. E eles não têm resposta. A sabedoria que vem de Deus cala qualquer outra sabedoria. A sabedoria divina. Olha que fantástico isso que Jesus faz. E Jesus vem trazendo o quê? A cura da mão. Que na verdade vem trazer a cura da autoimagem deste homem. Porque Jesus poderia ter chamado este homem no cantinho e ter falado assim: eu vi a tua mão seca, você quer ficar curado? Este homem ia dizer para Jesus o quê? Claro que eu quero. E Jesus ia curá-lo. Mas havia uma cura interior neste homem que precisava ser feita. Além da cura da mão. A cura do coração, do rosto dele. Porque ele era taxado o homem da mão seca. Todo mundo conhecia ele ali naquela região, o homem da mão seca. Pois é, Jesus precisava tirar aquele rótulo dele. Jesus precisava trazer uma outra imagem. Jesus precisava trazer para ele uma nova forma de vida e uma nova forma com que as pessoas iriam vê-lo. O homem que foi curado. O homem que foi levado ao meio. O homem que é bonito, o homem que tem um coração bom, o homem que recebeu a manifestação de Deus, o homem que foi visitado pelo próprio Deus, o homem que foi curado de uma forma pública em dia de sábado. Todo mundo esqueceu que ele tinha a mão seca e todo mundo foi lembrar que ele foi um homem curado. Jesus traz então a cura da autoimagem deste homem. E quando ele é levado ao meio, todo mundo olha não só para a mão, mas para o rosto dele. Porque quando uma pessoa está doente, geralmente a gente não olha para quem ela é, mas a gente olha para a doença dela. Um alcoólatra, a gente esquece que ele é bom, que ele tem um coração bom, que ele talvez tenha uma disposição para amar, para perdoar, mas a gente lembra que ele é um alcoólatra. Uma pessoa que é viciada em droga, que a gente vê ela na rua, o que a gente olha para ela e o que a gente vê nela? O quê? Um drogado. Ou aquele drogado, olha lá, aquela pessoa. Não é assim? A gente rotula. Quando a gente vê uma pessoa que está ali sentada, às vezes, à margem de algum lugar, pedindo, né?
E a gente passa perto daquela pessoa e a gente vê às vezes uma ferida na perna, a gente vê às vezes uma ferida no ombro, né? E o que que a gente lembra? Aquele homem que fica ali naquele lugar pedindo, e a gente rotula aquela pessoa. Não é assim, gente? Vocês não têm esse hábito também de falar dessa forma? Pois é, este homem tinha um rótulo chamado o homem da mão seca. E Jesus, em pleno dia de sábado, o dia que não podia fazer isso, ele cura este homem e tira dele essa imagem, o homem da mão seca, para trazer então o homem que foi curado por Deus, o homem que foi liberto da chaga das mãos para trazer um coração novo. Jesus, ele tem essa força para realizar isso no nosso coração, para realizar isso na nossa vida. Jesus, ele tem essa força até hoje de fazer isso nas nossas vidas. Quando as pessoas já foram visitadas pelo poder sobrenatural de Deus. Quantas pessoas em hospitais que a gente não tem conhecimento. Quantas pessoas que a gente vê que recebem essa visita de Deus, mas que a gente não tem conhecimento. Que não são publicados nos grandes jornais, nas grandes mídias sociais, mas que estão acontecendo. Quantas pessoas são curadas de câncer, quantas pessoas estão tratando, né, de doenças e que os médicos dizem, olha, isso daqui ia demorar 2 anos, 3 anos e são tratados em 2 meses e a cura acontece. Esse mesmo Jesus, ele cura. E quantas pessoas são reconhecidas porque foi alvo de um milagre, foi alvo de uma graça, foi alvo de algo sobrenatural. Eu me lembro que quando eu estive num processo, né, que eu perdi o meu primeiro filho, e eles me chamavam de a ressuscitada no hospital. Então, na época, né, eu fui tratada assim lá, a ressuscitada. Não era a Danusa, mas era a situação que me levou. Era ressuscitada. Não era a mulher que tinha perdido um bebê na trompa, mas era a mulher que tinha chegado morta aqui e que Deus devolveu a vida. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, né? Olha só, Moarinha, beijo, Moara que é médica, tá dizendo, né? A cura acontece nos hospitais, nos corações de quem crê e não quem é melhor médico. Olha que lindo, isso mesmo, Moara. Isso mesmo, olha o testemunho de uma médica para nós nessa manhã. Obrigada por partilhar conosco, minha querida, e que Deus te abençoe. Isso é sinal de quê, gente? Que este evangelho não ficou há 2000 anos atrás. Este evangelho ainda continua acontecendo. E talvez hoje eu e você somos este homem da mão seca, que Jesus está chamando para o meio, para nos curar. Jesus está chamando no meio para nos curar. E Jesus não quer que eu e você sejamos como esses homens, como esses fariseus, como esses mestres da lei. Jesus não quer que a gente tenha um coração seco, duro. Jesus quer que a gente tenha um coração transformado. E eu quero dizer para você, Ele é especialista em transformar corações. Basta que a gente permita. E que neste dia você tenha essa experiência com Ele. Essa experiência que só em Jesus nós podemos viver. Amém? Amém? Eu queria agradecer a Moara pelas partilhas, né? Que com certeza ela deve viver cada coisa no hospital extraordinária. E com certeza ela deve olhar e falar assim, ei Jesus, o Senhor está fazendo arte aqui no hospital hoje, né? Porque Ele é especialista em transformar e tirar coisas secas e trazer vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu coração, que Deus traga a restauração a cada vez mais para o nosso coração. Que o seu dia, a sua semana seja assim, de muita manifestação de Deus. Amém? Compartilhe essa palavra, compartilhe essa oração para todas as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso hoje. Que talvez não pôde estar aqui ao vivo, mas você disse assim, você lembrou dessa pessoa. Ela precisa ouvir isso. Compartilhe com ela, divida isso com ela, para que mais pessoas também possam ser animadas
pelo Espírito Santo nesta manhã. Deus abençoe. Um bom dia com Jesus, Maria e José.